E aí, gente? Vocês estão bem por aí? Já tá todo mundo aqui, ó, climinha de Natal? Por aqui estamos. Espera aí que eu tenho até uma árvorezinha. Tenho, ó. Tô aqui bem belezinha com a minha árvore. Acho que semana que vem um vídeo de Natal. Hoje... Primeiro que eu já começo o quê? Pedindo desculpa, que meu cabelo tá assim, um pouco úmido. Pessoal, já sendo sincera, que eu tomei chuva. E aí é o horário que eu tenho aqui pra gravar esse vídeo, tá bem? Não ia dar tempo de tomar um banho, secar, então é o que temos pra hoje. Mas eu fiquei pensando sobre o tema de hoje. E pensando muito, porque assim, fim de ano, né? Muitas reflexões. Vocês ficam também, assim? Então é Natal e o que você fez? Eu fico bastante. É engraçada essa coisa, né? De o poder que dezembro tem, o poder que esse ano novo tem. Porque se você for parar pra pensar, é o quê? A gente inventou, né? Um calendário, mas realmente dá uma sensação de renovação. Tem um pouco isso. E aí, eu fiquei muito pensativa, porque essa semana fez um ano que eu me dei um presente. Vamos falar sobre isso? Vamos. E aí é muito interessante porque quando a gente é mãe, é bizarro porque automaticamente muda uma chavinha na sua cabeça que é tudo pros filhos agora, sabe? E eu me vi muito assim, quando o Noah nasceu, nossa, é pra ele, é tudo ele, enfim. Inclusive, eu até hoje tento equilibrar muito isso, assim, de calma, eu também preciso estar bem, né? A gente também precisa estar bem para poder cuidar do outro. Mas, há exatamente um ano, eu me dei um presente maravilhoso, que foi um curso na Universidade de Cambridge. Gente, não é um babado? Um curso presencial na Universidade de Cambridge. E aí eu gostaria de falar sobre isso, porque foi uma experiência tão transformadora na minha vida, não só por estar lá e viver um sonho, e eu posso contar um pouco de como foi, mas eu acho que principalmente pela decisão de fazer algo por mim. E eu acho que isso moldou muito do meu 2025, né? Apesar de ter sido um curso que eu fiz em dezembro de 2024, foi tão impactante na minha vida que eu acho que muitas das decisões que eu tomei em 2025 foi justamente por ter me permitido viver essa experiência. Então, vamos nesse raciocínio. Porque o meu objetivo hoje é contar um pouco dessa história, mas para de repente ajudá-los a pensar no que você também pode fazer por você mesmo. E talvez essa seja uma meta bonita e também com muito significado para 2026, porque essa é uma meta que eu quero para o meu 2026. O que eu posso fazer por mim mais uma vez? Porque é engraçado que às vezes a gente faz uma coisa pra gente mesma e isso vai impactando em outras áreas da vida, porque você fica feliz e aí reflete isso no teu casamento, transborda na maternidade, na tua vida profissional, na tua vida social, com seus amigos. Então eu senti que isso aconteceu comigo e aí eu quero contar um pouco então desse movimento. O ano passado, foi mais ou menos em outubro, novembro, Bom, nossa, a gente pode começar por muitos momentos aqui, né? Vamos começar pelo puerpério? Porque depois que a gente tem filho, eu não sei vocês, gente, não sei se vocês têm filho, não, eu sei que muita gente que me acompanha não tem filho, mas tem muita gente que tem. Acontece uma coisa química, eu não sei explicar, tá? Porque não é da minha área, eu não sou dessa área. Mas acontece aqui uma coisa com a gente que... a gente fica super preocupada com o bebê, a gente fica super preocupado em ter certeza que o filho tá bem, que tá tudo bem, enfim, e uma coisa instintiva, animal mesmo. E aí, são muitos hormônios, queda de hormônio também. Eu fiquei um pouco perdida, sabe? De quem sou eu,
Quem é essa nova Bianca? Tá, eu sou a Bianca mãe agora, mas e as outras versões? Elas ainda existem? Como que elas vão existir? Elas não existem 100% da maneira que elas existiam, mas o que eu quero que permaneça? O que eu não quero que permaneça? Então eu fiquei muito assim, sabe, nesse questionamento. E eu sempre gostei de aprender coisas novas, sempre gostei de estudar, principalmente coisas que me interessavam, né? Então não necessariamente na escola eu era boa em todas as matérias, exatas eu tinha bastante dificuldade, mas eu ia muito bem em literatura, em história, ia muito bem em redação, em português, inglês. Mas eu não tô nem falando de estudar essas matérias, eu tô falando de estudar coisas que realmente faziam sentido pra mim. Então, na época da adolescência, por exemplo, um pouco ali, um ano antes do vestibular, eu descobri um professor de filosofia que fazia aulas na USP. E eu descobri através de uma amiga, inclusive, Débora, que nos falou sobre esse professor e que estava disposto a dar aulas de filosofia focada, assim, muito no vestibular, mas pra gente entender, pré-socráticos e tal. Então fizemos um grupinho ali de amigas que também estavam interessadas e a gente teve aula de filosofia, acho que por um semestre com esse professor. X, né? Mas assim, esse é o tipo de coisa que me interessa. Sempre me interessei por línguas, então na época da adolescência eu fiz inglês, fiz espanhol, fiz italiano, eram coisas que meus pais não me obrigavam, eu realmente gostava de aprender aquilo, tinha facilidade e me interessava muito. E as coisas não mudaram, na verdade, né? Ao longo da minha vida eu sempre fui fazendo cursos, então eu fiz curso de mergulho, já fiz curso de escrita, eu gosto muito de escrever. Já fiz curso de jornalismo de viagem, mas também já fiz curso de gastronomia. Então, o que eu gosto, o que faz sentido pra mim, assim, eu acho que eu quero aprender sobre isso, eu adoro fazer curso. É uma coisa, assim, que eu sempre faço, pelo menos uns 3, 4 cursos por ano, gosto muito. E me faz bem, me preenche num lugar que eu nem sei explicar onde me preenche, mas eu me sinto muito bem, faz bem pra minha alma. Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque quando o ano passado, quando o Noah já tava mais ou menos com 1 ano e meio, ele já não tava mais mamando, já tava comendo sólidos, já tava também, enfim, complementando com fórmula e tal. Eu senti que eu precisava me reconectar comigo mesma, sabe? E é engraçado porque depois que a gente começa a trabalhar, também acontece um movimento que às vezes os cursos eles são todos voltados para o lado profissional. E eu não tava nesse momento, sabe? Eu já tinha feito um MBA no Brasil, eu fiz um mestrado aqui em Barcelona, que eu acho que pode ser tópico de um outro vídeo, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu tô falando, no sentido de que o MBA foi muito assim, preciso fazer porque eu tô nessa área de negócios, então vai me ajudar profissionalmente. Mas o mestrado eu fiz em jornalismo de viagens, e eu fiz porque era um tema que eu me interessava. E eu achei empoderador isso, sabe? Fazer uma coisa que eu realmente me interessava e que não necessariamente o mercado gostaria que eu fizesse. Enfim. E eu tava nesse meu momento, assim, de o que eu vou fazer e... Enfim, eu acho que eu preciso fazer um curso, eu acho que eu preciso entender, eu preciso de um tempo pra mim. Resumindo tudo, sabe quando acontece um momento que você abre um link, que você abre o outro link e de repente você... Eu tava de repente na página da Universidade de Cambridge, não sei nem como é que foi, mas eu cheguei lá e eu vi que eles iam ter um curso de escrita criativa, um curso de 3 dias, era sexta, sábado, domingo, fim de semana, presencial. E sabe quando dá um arrepio? Eu fico um pouco mística nesses momentos, sabe? Sigo meu instinto. Que você tem um arrepio que você fala, cara, que curso interessante. Quase, assim, como falaremos isso? Quase que o meu eu autossabotador apareceu, porque ficou assim, mas um curso de criativa, né, em inglês,
um curso de escrita criativa em inglês na Universidade de Cambridge. Será que seu inglês tá tão bom assim? Porque às vezes esse nosso eu que se auto-sabota vem, né? Mas aí eu pensei, não, consigo sim, dou conta, eu vou dar conta dessa Cambridge, vai ser uma experiência maravilhosa, eu acho que vai me fazer bem. Eu sentia, sabe, que eu tinha que ir. Conversei com o Pradip sobre isso, falei tô com vontade de fazer um curso, são só 3 dias, dá pra eu ir sexta de manhã, voltar domingo, você dá conta de ficar com o Noah 3 dias? E assim, gente, Pradip, chora, né? Pradip é um parceiro da minha vida, assim, a gente é muito honesto um com o outro, a gente é muito transparente um com o outro, então eu sabia que se fosse sobrecarregar ele falaria, cara, espera mais 6 meses, eu acho que agora tá pesado, eu acho que eu não dou conta. Peraí, Oliver, né? Oliver, vem, Oliver. Oliver é muito leonino, cara, ele quer fazer parte, mas vamos. Oi, tudo bem, tudo bem. Enfim. E aí Pradip falou, vai, porque você vai ficar feliz, vai te fazer bem, e eu acho que vai ser incrível, uma oportunidade incrível, você consegue pegar esses dias no trabalho, né, sexta era tranquilo pegar off, você consegue pagar esse curso também, né, porque às vezes é isso, às vezes a gente acha uma oportunidade maravilhosa, mas né, naquele momento não dá, então vai, que vai ser incrível. E aí, Pradip foi maravilhoso, porque ele falou assim, mas por que você não vai 1 dia, 2 dias antes? Pra você, né, fazer um turismo lá em Londres também, eu acho que vai ser incrível e você se permitir isso. E falei, meu Deus, será, Pradip? E aí fiquei pensando, sabe? Muita culpa, tá? Nesse momento vem muita culpa, principalmente pra mãe, de, meu Deus, mas meu filho vai ficar muito sozinho, vai ficar muitos dias, e aí, como é que vai ser e tal. Mas aí eu refleti, falei, eu acho que vai me fazer bem. Eu acho que vai me fazer bem ter um momento meu. Porque, gente, o Noah, nessa época, em dezembro do ano passado, ele tava com 1 ano e 8 meses. Era tudo sobre ele. Tudo. Foi 1 ano e 8 meses só sobre ele. Que eu deixei a minha persona, a minha outra persona de gostos, com gostos pessoais e profissionais de lado, né? Eu só encarnei ali a Bianca mãe. E aí eu falei, eu acho que eu vou então, mas eu não sei nem o que eu vou fazer, então pera que eu preciso pensar. Consegui mais dias livres no trabalho. E aí, eu vivi 2 experiências maravilhosas. A primeira foi o quê? Eu tinha visto que Londres ia estar muito frio e chovendo, então eu pensei, acho que eu vou ficar em Londres 2 dias e depois eu vou pra Cambridge de trem. E aí eu vejo Londres no Natal, luzes de Natal, é maravilhoso, né? Enfim, era o que eu queria fazer, tinha alguns amigos lá que eu queria rever também. Mas o primeiro presente que eu me dei foi o quê? Eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer que se o Noah tivesse aqui eu não ia conseguir fazer? Porque eu também sempre fui uma mãe que viajou muito com o Noah, levava o Noah pros lugares, né? Então eu ficava pensando, tá, mas não sei, tem poucas coisas que eu acho que eu não poderia fazer com ele. Porque a gente não deixou de comer fora, a gente levava ele, né? Levava nos museus, levava, né, enfim, exposição, que é outra coisa que a gente gosta, pra praia, pra montanha, a gente, né? Aí eu fiquei pensando, cara, faz muito tempo que eu não vou ao teatro. Fazia muito tempo que eu não ia ao teatro, e é uma coisa que eu adoro. Falei, eu vou ao teatro. Vamos ver o que tem de peças em Londres? E aí, meu Deus do céu, que pesquisa maravilhosa. Porque Londres, gente, é uma vida artística assim tão maravilhosa. E aí, me dei conta que tinha o quê? Cursed Child, do Harry Potter, gente. Não sei como é que ficou essa tradução, tá bem? Então, a criança, o quê? Maldita? A criança amaldiçoada? Não sei. Cursed Child. Que é a peça de teatro, alguns anos depois, sobre os filhos aí do Harry Potter, filhos do Draco Malfoy, o filho do Harry Potter e o filho do Draco Malfoy. E é uma peça de teatro. Eu falei, gente, meu Deus do céu, é isso. Porque tem a parte 1 e a parte 2. E cada uma das partes são 3 horas, tá, amor? Tanto que você não precisa assistir no mesmo dia. Você pode, mas como eu tinha pouco tempo, eu falei, eu vou assistir no mesmo dia sim, é isso que eu vou fazer. Vai estar chovendo, vai estar frio, é isso.
o meu primeiro dia de Londres vai ser o quê? Dedicado ao teatro. E eu assisti 3 horas da parte 1, aí tem um intervalinho ali de 2 horas, que eu peguei um hotel pertinho. Depois 3 horas da parte 2 e foi muito legal. Porque eu peguei um assento assim, sabe? Um assento bom, no meio, terceira fileira, assim, sabe? Eu falei, quero suor dos atores em mim, vivendo muita experiência. E, cara, eu chorei que nem criança, assim, porque eu fui fã de Harry Potter, né, gente? Eu li na minha adolescência toda a saga. Eu fui da época que eu esperava, sabe, o livro sair. Meu Deus, quando que J.K. Rowling vai lançar outro livro? Então, assim, eu vivi isso, né? Então foi muito nostálgico pra mim poder me dar esse primeiro presente, que foi estar ali no teatro, em Londres, vendo aquela peça, tendo um momento só meu, e me divertindo. E também, assim, aparecia culpa, tá? Várias vezes aparecia culpa, mas a gente tem que trabalhar essa culpa. Porque eu também percebi que o Noah precisa de uma mãe feliz, sabe? E quanto mais feliz eu estou comigo mesma, eu sou uma mãe melhor. Eu tenho mais paciência com ele, eu gosto de brincar mais com ele, eu quero passar um tempo de qualidade com ele. E eu acho que esses momentos de qualidade são muito importantes. Então eu ficava falando isso pra mim, sabe? Cara, olha o tanto que você tá preenchendo a tua alma, olha o tanto que você tá feliz, sabe? E eu acho que foi uma oportunidade pra Pradip também, sabe? Estreitar o vínculo com o Noah. Enfim, Pradip pegou os dias livres, né? E ficou com o Noah. Então, foi um momento muito legal, assim, da nossa família, sabe? E aí, esse foi o primeiro presente. Como estamos de tempo? Tá. Foi o primeiro presente. O segundo presente foi o curso, né? Então, na quinta-feira eu fui almoçar com 2 amigos e foi ótimo. E depois andei por Londres e vi as luzes de Natal e foi muito bacana. E na sexta-feira eu peguei o trem pra ir pra Cambridge. Cara, e aí ir pra King Cross Station, o meu trem, gente, eu juro por Deus, ele saía da plataforma 10, então eu passei pela plataforma 9 e fiquei, a plataforma 9 3/4, né, que é uma outra referência de Harry Potter. Inclusive eles têm uma plataforma 9 3/4 lá para os turistas tirarem foto, que não é, né, justamente entre a plataforma 9 e 10, é num outro lugar, mas eu acabei nem indo lá, porque, enfim, eu atrasei, não é mesmo? Mas aí foi muito legal, toda a saga, assim, sabe, de pegar um trem, ir pra Cambridge, descer, uma chuva. E aí eu cheguei um pouco, assim, eu cheguei mais ou menos 1h30 de antecedência que eu podia ir pra universidade. Então eu fui pra um restaurante indiano comer comidas maravilhosas, enfim, esse oversharing, não é mesmo? E aí eu fui pra Cambridge. Cara, a hora que o táxi foi chegando e foi num prédio chamado Medley Hall, que é no meio da floresta, assim. Nossa, também comecei a chorar, eu fiquei muito emocionada de me permitir viver essa experiência, sabe? Passou um filme na minha cabeça, assim, de... Cara, eu sou uma menina do interior de São Paulo, sabe? A pessoa se emociona, né? E eu sempre tive muitos sonhos, assim, e a minha família acho que me ajudou demais, me proporcionando uma educação de qualidade, né? De ter conseguido pagar uma escola particular pra mim, que eu sei que foi um sacrifício pra eles na época, né? Não era um negócio, tá, whatever. Era um sacrifício, eles falavam isso pra gente, sabe? Que era a nossa herança, né? A nossa herança era a educação que eles estavam tentando proporcionar pra gente. E então passou um filme na minha cabeça, sabe? De caramba, eu tô aqui vou fazer um curso na Universidade de Cambridge, que foda! Perdão, falei um palavrão, falei. Que foda, que surreal, sabe? Tá vivendo isso. E aí toda a experiência de chegar e chovendo, e aí tirar o casaco, pegar o guarda-chuva, fechar, né? Ir pra recepção.
E aí eu fiquei um pouco com vergonha, assim, meu Deus, onde que eu tenho que ir? Várias pessoas. E aí fui na recepção, eu falei, oi, tudo bem? E eu fui fazer um curso, acho que eu não falei, né? Fui fazer um curso de escrita criativa. E eu acho que toda vez que eu faço um curso que não necessariamente faz sentido para o mercado de trabalho, eu acho que é um exercício de empoderamento. E eu acho que é mais um pequeno ato de rebeldia, né? Eu falei no vídeo passado que eu sinto às vezes que ler um livro é um pequeno ato de rebeldia numa era que as pessoas ficam bombardeando a gente de informação rápida e superficial. Então eu acho que fazer um curso que não necessariamente vai te agregar no currículo, mas você fazer porque você quer fazer, porque faz sentido pra você, eu acho que é também um privilégio, sabe? Principalmente num país que a gente sabe do poder que a educação tem em transformar vidas, né? Isso pra mim foi uma primeira lição, assim, que eu tive, porque tinham vários cursos acontecendo ao mesmo tempo. Tinha tava um sobre Stonehenge, tava acontecendo, um viés mais, assim, arqueologia. Tinha um outro sobre inteligência artificial e tinha esse curso de escrita criativa rolando. E assim, gente, pessoas aleatórias fazendo esse curso, tá? Foi, calma aí, gente, o Oliver pulou. Pessoas aleatórias fazendo o curso, tá? Uma das meninas da minha sala, por exemplo, era uma professora da Universidade de Cambridge de matemática. E aí, por que ela estava fazendo o curso? Porque ela queria desafiar o outro lado dela do cérebro. Maravilhosa, né? Tinha uma outra menina que fazia engenharia aeroespacial. E ela estava fazendo ali o curso de escrita criativa para o quê? Despertar a curiosidade dela, despertar um lado, assim, de criação, de inovação. Maravilhoso. Gente, um sonho, continuar. Oliver, vem aqui. Perdão se dá uma quebrada no ritmo, mas é a vida real, né? E aí, gente, nesse curso, eu dormi lá na Universidade de Cambridge, comi as refeições lá, então foi uma experiência imersiva que eu fiquei assim, cara, tá sendo uma experiência muito Harry Potter parte 2, assim, porque... Vou contar com detalhes. Cheguei mais ou menos umas 4:30 da tarde. E aí eu reservei um quarto individual pra mim, uma suíte individual. A moça da recepção me deu o meu crachá, me deu um suportezinho assim pra colocar toda vez na hora da refeição, me deu um caderninho, me deu a chave do meu quarto. Cheguei lá no meu quarto, só chorava, né? Porque juro, só chorava, eu tava muito emocionada. Da janela do meu quarto dava pra ver o jardim da universidade. E era tipo uma vibe meio Alice no País das Maravilhas, assim, uma coisa labirinto, uma coisa esculturas. Tenho fotos, se eu achar, coloco aqui. Eu achei muito interessante que o meu quarto tava cheio de joaninhas. Eu falei, gente, o que é isso? Várias joaninhas, assim, porque a gente tava no meio da floresta, né? Enfim. E aí a gente tinha que descer, teve esse tempo aí, né? Liguei pra minha família, falei, oi, Prade, como é que tá a situação, Noah e tal. E aí a gente teve esse tempo pra, né, chegar, se acomodar, trocar de roupa. E aí ia ter o jantar, tipo 6:30 da tarde. Gente, o jantar, eu falei, meu Deus, é Dumbledore mesmo. Um professor que era igual a Dumbledore. Bateu assim, né, na taça de cristal. Good evening, students. Welcome to the University of Cambridge. Meu Deus, chorei parte 37. Cara, e aí tá ali com as pessoas e conversando com as pessoas, o que elas estavam fazendo e tal. E aí aconteceu um momento muito engraçado que foi o quê? Eu tava um pouco intimidada, sabe, no começo, assim, principalmente porque eu acho que... Olha que forte, eu era a única aluna da América Latina, cara. Era a única aluna da América Latina, então, que privilégio, né, poder conquistar esses espaços, né, então no começo eu tava um pouco, assim, tímida, né, e ao mesmo tempo, apesar de eu falar inglês há muito tempo e ser fluente em inglês, não é minha primeira língua, né, então você fazer um curso de escrita
em inglês é forte, né? Então no começo eu tava um pouco assim, mas assim, no jantar mesmo, eu peguei e falei, Bianca, pelo amor de Deus, se empodera aí, bicha, pelo amor de Deus, você tá aqui nessa universidade, sabe, olha o tanto que você batalhou pra estar aqui, sabe, abriu mão da sua vida pessoal, seu neném tá lá, vamos viver essa Cambridge, oxi, vamos viver essa Cambridge. E aí foi maravilhoso, porque eu falei, eu vou viver essa Cambridge, entendeu? Se quiser que leia... Alguém quer ler o texto? Eu quero ler o meu texto. Ó, esse aqui é o meu texto. E se empoderar que a minha visão de mundo não era igual das outras pessoas. E a riqueza das coisas, de ver e poder compreender outros pontos de vista e entender que eu também tinha a acrescentar com o meu ponto de vista. Então foi um exercício muito, muito interessante. E aí logo no primeiro dia, na primeira noite, né, depois do jantar, já teve um exercício e a gente teve que escrever um texto que tinha que começar, ó o exercício, tinha que começar com um polvo e terminar com uma batata. Isso aí, Brasil, esse é o tema. Eu falei, é o quê? É o quê? Tem que começar com um polvo e terminar com a batata. O professor deu 15 minutos pra gente escrever o texto. E aí é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que a inspiração ela vai vir num belo dia de verão, né? Com arco-íris e não, cara. É um exercício que você tem que sentar e fazer, sentar e fazer. E foi muito claro isso pra mim, assim, porque às vezes eu fico pensando, ai, mas eu não tô inspirado. Mas se você tem um prazo de 15 minutos para entregar um texto, você vai sair alguma coisa, entendeu? De repente não vai ser o seu melhor trabalho, mas tem que sair alguma coisa. E aí, a primeira ideia que veio na minha cabeça, porque eu sou mergulhadora, foi: esse polvo tá vivo e esse polvo tá no fundo do mar. E aí eu comecei a escrever um texto descritivo sobre o que eu estava vendo no fundo do mar. E foi assim, uma coisa meio baseada em fatos reais, né? Porque eu já tive a oportunidade de ver polvo no fundo do mar. E é muito lindo essa coisa da camuflagem, de como, assim, você tá muito perto do coral, de repente você fala, caramba, o polvo tá aqui, porque você não vê, assim, eles são maravilhosos, né, e muito inteligentes. Então eu fiz uma descrição desse momento e terminei o mergulho comendo a batata, né, comendo um saquinho de batata frita. Então, e foi muito legal, porque, assim, o professor falou, gente, alguém quer ler o texto? E ficou aquele silêncio, sabe, ensurdecedor. Eu falei, eu quero. E foi muito massa, sabe? Já ter o feedback do professor e ele falou, cara, eu acho que nunca ninguém mergulhou com o polvo. Assim, de trazer isso num texto. Que legal que você trouxe essa experiência e tal. Então eu fui relaxando também, fui ficando mais à vontade. Eu falei, cara, que massa, né? E aí no outro dia, café da manhã, e já vai conversando com o pessoal, conversando. Nossa, fiz várias amizades. Foi muito interessante porque foi um grupo só de mulheres, eram 30 mulheres, e não era um curso só para mulheres, mas justamente, e aí o professor também falou que foi a primeira vez que foi um grupo só de mulheres, e eu acho que foi muito especial porque a gente deixou aflorar um lado muito sentimental, assim, sabe? Um lado emotivo nos textos, porque tiveram alguns exercícios que as pessoas colocaram um pedacinho da alma lá, sabe, no texto? E tiveram coragem de ler, falaram de traumas, falaram de perdas, falaram de momentos de resiliência, de coragem. Eu, inclusive, quando eu fui ler um dos meus outros textos, porque teve um outro exercício que... Nossa, eu vou falar sobre isso aqui? Vamos ver. Tá bom. Teve um exercício que era uma mesa cheia de objetos. E foi tão interessante porque a gente estava tomando um chá, né? A gente estava no intervalo e nós estávamos tomando um chá, porque era uma pausa ali, né? E conversando, eu já fiz várias amizades ali com as meninas e conversando e tal. E uma pessoa mais interessante que a outra, assim, sabe? Ai, maravilhosas. Inclusive temos um grupinho no WhatsApp e vira e mexe, adoro essa expressão. E vira e mexe a gente se contacta e, enfim, troca figurinhas. E aí eu vi o professor colocando vários objetos na mesa. Vários objetos, assim.
E aí o professor falou, isso aqui é para o nosso próximo exercício, a gente vai fazer um exercício aqui com esses objetos. E na hora, ele tinha assim, uns 30 objetos, né? Tinha, porque era um para cada, então tinha pelo menos 30 ali. Eu olhei assim, eu bati o olho num colar, que era um colar com um desenho do Japão, assim. Na hora eu bati o olho nesse colar. Tá bom. Entramos, aí o professor falou, olha, alguns de vocês viram, né? Temos objetos ali fora. Então vamos fazer o seguinte. Cada um vai sair e vai pegar um objeto, sei lá, que tenha te chamado. E nós vamos escrever sobre esse objeto. E eu, muito nerd, tava, tipo, na primeira carteira. A gente tava sentado em U, eu tava na primeira carteira, tipo, do lado do professor. Porque lembra que eu falei que eu vou viver essa Cambridge? Então eu falei, eu vou viver essa Cambridge, né? Quero ficar aqui, ó, primeira carteira. E aí eu pensei, ixi, você é a última a escolher o objeto. Quer dizer, o objeto que vai me escolher, não é mesmo? Saímos, e eu até falei isso pro professor, eu falei, que exercício interessante, né? Porque eu vou sair total da minha zona de conforto. Tipo, e se cai pra mim um alfinete? Terei que escrever sobre um alfinete, não é mesmo? E vamos. E aí a gente indo, né, cada um ali no seu ritmo, e eu fui a última. E adivinha qual objeto que tinha sobrado? O colar que eu tinha visto no intervalo. Gente, arrepiada. E na hora que eu peguei o colar, eu já comecei a chorar a parte 376, assim, do fim de semana, né? Já fico emocionada de novo. Calma, eu não quero ser essa pessoa que desabafa nas redes, vai dar tudo certo. Cada um escolheu um lugar, a gente teve meia hora pra fazer esse exercício, cada um podia escolher um lugar na universidade, então eu até fui pra um lugar mais afastado, assim, de frente pra janela, pra escrever. E aí eu escrevi uma carta para a minha avó, que já faleceu, a minha avó Tomoko, que é uma longa história, tá? Acho que daria um livro, inclusive. A minha avó Tomoko era japonesa. Ela era madrasta do meu pai. Só que foi minha figura de avó paterna porque ela entrou na vida do meu pai quando ele tinha o quê? Sei lá, menos de 10 anos de idade. Então, enfim. E foi a minha avó que me fez ser apaixonada por aprender coisas novas. Lembra que eu falei que eu sempre gostei de estudar, mas que não necessariamente... Gente, eu só nem consegui falar, mas que não necessariamente o estudar tem a ver com escola, sabe, gente? Com, estudar matérias da apostila. Não é sobre isso, é sobre aprender coisas que te interessam. É por isso que eu gosto de ler e fazer cursos que eu me interesso. E foi muito... Isso veio muito da minha avó. Muito da minha avó Tomoko. Porque ela era o tipo de avó... Primeiro que ela era muito culta. Foi assim, a pessoa mais culta que eu já conheci na minha vida. Ela era diretora de escola, foi professora por muitos anos. E era uma pessoa que ela sabia de qualquer tema, tá? Arte. Eu lembro que ela curtia muito medicina chinesa, medicina egípcia, sabe? Lia sobre essas coisas, plantas medicinais do Egito Antigo, X. Fazia aula de piano, era voluntária. Então minha avó foi uma mulher cheia de vida, sabe? Uma mulher cheia de vida. E era a avó que contava pra gente historinha. Vou contar história. Cara, ela contava tipo mitologia grega pra gente. Só que a gente na época não tinha noção que ela está contando a história do Hércules, né? Ela está contando pra gente, sei lá, sobre Zeus e os outros deuses do Olimpo. Ela contava como se fosse uma historinha. A gente ia pra casa dela, ela já tinha imprimido folhas pra gente colorir. Então, às vezes, tinha lá o ursinho, tinha a galinha, tinha não sei o que pra gente colorir, mas às vezes tinha um Picasso ali no meio que ela não ficava militando, falando, isso aqui é a Guernica. Não. E era a avó que
todo aniversário, Natal, ela dava um livro pra gente. Então, essa minha paixão por ler veio muito dela. Então, esse foi o motivo pelo qual o colar do Japão me chamou a atenção. Porque a minha avó era japonesa e a minha conexão, eu tenho uma conexão com o Japão, apesar de eu nunca ter ido pro Japão, muito forte por causa dela. De saber a cultura, de me interessar pela cultura, não só pela culinária, mas eu tenho um amor, uma admiração enorme, assim, porque a minha avó foi, assim, uma figura extremamente importante na minha vida. Eu acho que muito do que eu sou hoje, das coisas que eu valorizo, vem dela. Desse amor por aprender, por conhecer, dessa curiosidade, veio dela. Então, a hora que eu vi que tinha me restado o colar que eu já tinha olhado e que era um colar do Japão, e tá, quando eu virei tava escrito, né, Tóquio, Japan, nananã. Cara, eu fiquei muito emocionada. E foi esse o texto que eu escrevi. Eu escrevi uma carta pra ela. Vó, você não vai acreditar o que aconteceu. Tô aqui na Universidade de Cambridge. Você acredita que eu tô aqui? Sabe, eu lembro de quando você lia os livros pra mim e me falava de mitologia grega e me indicava livros e nananã. E foi um texto pra ela, sabe? E quando o professor pediu pra gente ler, eu fiquei muito emocionada. E eu fiquei até com vergonha porque eu chorei muito na frente das pessoas. Mas foi tão maravilhoso porque depois todo mundo meio que leu o texto e foi engraçado porque cada um levou pra um negócio também, assim, de muito pessoal, sabe? E é muito engraçado esse exercício porque eram objetos aleatórios, né? Então a gente que faz as nossas próprias conexões. Então, assim, tiveram mais exercícios, mas eu acho que esse desabafo aqui, pessoal, já foi suficiente. Mas por que eu tô contando tudo isso agora, assim, pra vocês? Porque essa experiência mexeu muito comigo. E eu voltei pra casa muito bem. Eu voltei e foi incrível rever o Pradip, rever o Noah, ficar com eles. E eu me senti muito grata, sabe? Por ter vivido essa experiência, por ter um marido que entendeu, sabe, que eu precisava viver essa experiência, e principalmente por depois perceber o impacto que essa experiência teve ao longo do ano todo. E é por isso que eu tô contando essa experiência aqui pra vocês, porque fez um ano agora, essa semana. E eu acho que o impacto que teve foi essa força de entender como a gente tem que ouvir realmente o que o nosso coração tá pedindo, sabe? Eu sei que soa místico, sabe? Eu sei que soa um pouco clichê, mas cara, é isso. Às vezes a gente não quer ouvir o que o nosso coração tá pedindo. E me fez tão bem, me fez ficar tão criativa esse exercício, porque às vezes tem isso também, sabe? Às vezes a gente fica fazendo curso ou coisas que só fazem sentido pra nossa vida profissional, e aí você só vê por esse espectro, sabe? Você só tem aquele ponto de vista. Então imagina, você fazer um curso de escrita criativa e conhecer um monte de gente com background tão diverso, te faz pensar em 36 outros mil pontos de vista, sabe? Então foi uma experiência tão linda que eu me permiti viver. E aí por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque talvez essa possa ser uma meta tua de 2026. O que você gostaria realmente de fazer que você está procrastinando? Ou que você não está se permitindo fazer porque você acha que não é uma prioridade? Ou porque, mas não faz muito sentido no meu trabalho, mas... E eu jogo essa pergunta pra mim também, porque eu também tô nesse momento de qual outra experiência que eu poderia ter em 2026 que eu realmente gostaria de viver e que teria esse impacto, sabe? Que esse curso em Cambridge teve em mim.
Porque não foi só o curso, foi toda a experiência. Desde pegar o trem, desde assistir a peça de teatro, desde chegar lá e fazer as amizades, e me empoderar, entender que eu não sou menos porque eu não falo inglês fluentemente como primeira língua, que nem os outros ingleses que estavam ali. Foi um exercício muito interessante, assim, porque às vezes a gente se coloca em situações que a gente nem sabe que tem questões, sabe? E acabou até sendo uma conexão com a minha avó, cara, e que já faleceu, né? Então, e aí eu pensei nas joaninhas que estavam no meu quarto, enfim, e eu fiquei super mexida com esse momento, assim. Então, eu trago esse momento muito pessoal e muito particular meu. Eu poderia trazer isso como uma forma muito institucional de, existem esses cursos aqui que você pode fazer, enfim, mas eu acho que nesse canal a gente tá indo além, né? Além do óbvio. A gente tá indo além do que a gente tá indo além do que o ChatGPT pode nos responder, né? A gente tá indo pro lado humano, pro lado da reflexão, pro lado do profundo. Então, agora que estamos fechando aí, encerrando mais um ano, você teve alguma experiência que te tocou assim e que você gostaria de repetir? Não de repente a mesma experiência, mas na mesma pegada, sabe? De se desafiar, de se ouvir, de se permitir. E a vida é isso, né, gente? A vida às vezes não é só pagar boleto, né? Às vezes a vida não é só responsabilidade. E eu espero que vocês tenham aí reflexões e a partir dessa história que eu compartilhei. E até semana que vem. Cheguei, gente. Cheguei no meu quarto. Eu acho que eu não vou ter nenhuma companhia, porque eu paguei pelo quarto todo. Mas vamos ver, que a vida é o quê? É uma surpresa. Olha só, a vista do jardim. Tô chocada, gente. E o quê? Chocada que tem 300 joaninhas aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu não sei, tô agindo com naturalidade com todas essas joaninhas aqui.